Olá pessoal, vamos lá para mais um conteúdo da disciplina de enfermagem aplicada à radiologia e hoje nós vamos falar sobre sondas, catéteres e drenos, alguns materiais que a radiologia vai observar muito no âmbito hospitalar e que é importante ter o conhecimento no manuseio desses materiais para que não leve contaminação ao paciente, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre sondas, catéteres e drenos. Então as sondas, pessoal, elas se tratam de um tubo, né? Um tubo que vai entrar num organismo, tá certo? Para extrair ou introduzir algum tipo de matéria. Extrair o que? Substância do organismo, como no caso urina, né? Ou introduzir, como no caso a introdução de alimentos, né? Entre outros tipos de matérias necessárias para o nosso organismo. No que se refere às sondas, nós temos aí 4 tipos de sondas. Nós temos a sonda nasoenteral e a nasogástrica. A nasoenteral, também chamada de sonda nasoentérica, é aquele tipo de sonda que o enfermeiro passa através, né, da introdução de um tubo pela via, né, pelos orifícios das narinas. Então esse tubo ele percorre a narina, tá? E desce lá para o nosso intestino delgado. E a sonda nasogástrica também é um tubo que vai introduzido na narina, né? Passa ali pelo esôfago e chega até o estômago. Esses dois tipos de sondas, principalmente, após a sua passagem, deveria o paciente ir para o setor radiológico para a realização de exames radiográficos, para que a gente tenha a comprovação de que a sonda está no local correto. Ou quando a gente realiza exames radiográficos de pacientes em setores críticos, como no caso, quais são as áreas críticas? UTI, centro cirúrgico, né, onde lá tem uns aparelhos que é chamado de arco móvel, que é utilizado pelo técnico de raio-x. Lá a gente é realizado o exame para que a gente tenha a certeza que essa sonda está no seu devido local. Outros tipos de sondas que é muito utilizado na área da enfermagem, que é importante o conhecimento na radiologia, é a sonda vesical de demora e a sonda vesical de alívio. A de demora é aquela que é colocada no sistema urinário, né, do paciente. Então é um tubo que entra no orifício, né, da via genital, região genital, e chega até a bexiga, tá certo? E a vesical de demora é uma sonda que pode persistir aí por até 15 dias, enquanto a de alívio é momentânea. Então aqui eu tenho um exemplo de sonda nasoentérica, né, que é um tubo siliconado, entra nas vias aéreas do paciente, e a sua principal finalidade é a alimentação, tá bom? Paciente, essa sonda entra pelos orifícios das narinas, passa o esôfago, o estômago e chega até o intestino delgado. A principal indicação dela que nós temos aqui, né, é indicada aí para pacientes inconscientes que tenham dificuldade em deglutir alimentos e é contraindicado para pacientes que tenham desvio de septo nasal, que tenham fraturas, né, de face. Às vezes, quando o enfermeiro vai passar uma sonda que não consegue, pede um exame radiográfico para que possa observar como está aí né, essas condições dos ossos da face do paciente. Bom, então olha só, pessoal, aqui eu trouxe um caso clínico para a gente brincar, para vocês observar o quanto é importante, né, a gente ter essa relação da radiologia na enfermagem e você ter o conhecimento também de sonda. Então, paciente do sexo masculino, 68 anos, portador de hipertensão arterial, em uso de hidroclorotiazida, né, 25 mg uma vez ao dia, diabetes mellitus, foi trazido ao pronto-socorro, admitido com quadro de um rebaixamento de nível de consciência, queda do estado geral há 3 dias. Foi feito o diagnóstico de uma infecção do trato urinário, originando um delírio, né, um estado de delírio do paciente, onde ele fica desorientado. E aí o paciente foi internado para receber aí a administração de um antibiótico, que é o ceftriaxona.
Devido a esse rebaixamento do nível de consciência, optou-se por garantir uma alimentação por via sonda. A sonda foi passada e após a liberação de uso foi iniciada uma dieta. Após um dia, o paciente teve piora no quadro clínico com queda de saturação, hipotensão e febre, sendo que no exame físico chamava a atenção a presença de estertores pulmonar em base direita, como vamos ver, né, a questão desses sonhos respiratórios. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão pegar muitos pacientes com esse quadro clínico aqui, saturando baixo, hipotensão e febre. Se o paciente estiver com sonda, tem uma atenção especial. Por quê, professor? Olha só essa imagem. Se vocês lembram bem da anatomia, acredito que dá para vocês perceber na imagem, uma sonda realizada por um profissional, e essa sonda ela não foi para o estômago, né, e nem para o intestino. Ela foi diretamente para o pulmão do paciente, como a gente pode observar aqui no lado, né, onde eu estou apontando com o dedo a sonda, olha só. E aí o pulmão do paciente fica todo encharcado, ó, porque o alimento está indo diretamente para o pulmão e não para o estômago ou o intestino delgado, tá? Então, algo que vocês podem perceber nos exames radiográficos de pacientes hipotensos, dessaturando, saturação é o nível de oxigênio, tá? No sangue caindo, pode ser decorrente de uma má colocação de sonda. Então, aqui foi só o diagnóstico do paciente, né? Aqui eu tenho uma outra imagem onde a gente percebe também, ó. Olha só onde a ponta da sonda está. No pulmão, pessoal. Professor, como é que a gente sabe? Se você observar bem na imagem, você consegue perceber as costelinhas aqui, ó. Tá? E dentro da nossa cavidade torácica, nós temos apenas os órgãos vitais, que é o coração, o pulmão, certo? O rim, que já fica lá protegido pelas costelas flutuantes. E nessa imagem é bem clara, né, a localização da sonda nessa região do tórax, onde observamos que essa sonda está no pulmão do paciente. Ela deveria estar mais ou menos aqui, pessoal, abaixo, onde nós temos essas imagens mais acumuladas brancas, tá bom? Então aqui sim seria o local ideal para que essa sonda estivesse, né, e a gente tivesse a comprovação de que essa sonda está no estômago, no intestino e não no pulmão do paciente. Aqui eu trouxe uma imagem de uma outra sonda, né, que não está também no seu local correto, né, que é na bexiga, ainda está ali próximo à pelve do paciente, então às vezes o profissional não passa a sonda completamente e a sonda fica na pelve e o paciente começa a ficar inchado porque a urina fica acumulada, fica presa. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando para vocês um exemplo de uma sonda nasogástrica, que é aquela sonda que vai da narina até o estômago, né, para drenar ou para garantir também a alimentação do paciente. Às vezes pacientes que ingerem substâncias químicas, pacientes aí que necessitam de uma lavagem, a gente realiza a passagem dessa sonda. Raramente a gente manda o paciente para o raio-x, até porque não dá tempo, né? Quais são as indicações e contraindicações? Indicações é a administração de medicamentos, de alimentos, tá bom? E as contraindicações é pacientes que têm alguma má formação, obstrução de septo nasal, tá bom? Na sonda vesical de demora, eu mostro aqui para vocês aqui um exemplo de imagem, a bexiga, né? Lá na pontinha eu vou mostrar para vocês na prática que esses catéteres eles têm o que a gente chama de CAF, né? Um balãozinho onde ele é preenchido de líquido para que essa sonda ela não volte, não saia da uretra do paciente, né? Lá da bexiga. E garanta aí o esvaziamento desta bexiga, tá bom? Então, nós temos ela de 2 vias, de 3 vias, e é indicado para pacientes que vão fazer cirurgias, né? Pacientes com dificuldade de urinar, tá bom? E as contraindicações, professor? Apenas para aqueles pacientes realmente que têm a fratura no osso da pelve. Tem uma imagem maior mostrando para vocês, tá bom? Então tenham muito cuidado no manuseio de pacientes que têm essa sonda, né? Sempre esvaziar a bexiga do paciente, né? Antes de realizar exames radiográficos.
Aí nós temos aqui a sondazinha de alívio, né? Que é aquela sondinha onde a gente só passa para retirar o material, não é muito aqui, é só nível de conhecimento para radiologia. E alguns cuidados que o técnico de radiologia deve ter ao manusear um paciente com sonda, tá bom? Higienizar sempre as mãos com água e sabão antes e após a manipulação. Nunca tracionar a sonda, pessoal, porque senão a urina ela retorna para dentro da uretra e pode causar uma infecção no paciente. Não deixar o coletor em contato com o piso, né? Ao colocar o paciente da maca para a maca radiográfica, ter muito cuidado com a bolsa coletora, a bolsa que coleta a urina do paciente. Também não se deve levar a bolsa, a gente vê muito, né, pacientes e até mesmo os profissionais colocando essa bolsa cheia de urina acima, né, da maca, do leito do paciente. Ter cuidado, né, para não fixar a sonda e não garrotear. Outros tipos de sondas que vocês podem observar introduzido no paciente em exames radiográficos, principalmente em setores de UTI, tá bom? E unidade de terapia intensiva, na UCI, nós temos aqui a gastrostomia, né? Cateter utilizado, introduzido diretamente no estômago, né? Por um processo de incisão. Outro tipo de cateter é o jejunostomia, né? Que também é um cateter introduzido diretamente no intestino delgado, tá bom? Inclusive até o Bolsonaro, né, utilizou um cateter desse devido, né, à perfuração. E outros cuidados que o técnico de radiologia deve ter no caso de manuseio do paciente em jejunostomia e gastrostomia é a higienização das mãos, ter cuidado com o deslocamento ou vazamento de líquido. Se o paciente referidor, ter cuidado nos movimentos que realizar, certo? Então são uma das atenções que deve ter. Outros materiais que vocês podem encontrar introduzido no paciente, pessoal, que a gente chama de catéteres. Nós temos os catéteres venoso central e periférico e o albocate, que é um gelcozinho. Qual a diferença? O albocate ou gelco é um tipo de catéter que fica introduzido na veia do paciente, mas ele tem um material de silicone, tá bom? Os catéteres central é aquele que fica nas proximidades da cervical, procedimento realizado por um médico, tá bom? O scalp já é um material agulhado, você deve ter muito cuidado. Se você observar um tipo de catéter desse nas regiões articulares de um paciente, tenha cuidado no movimento, pois como se trata de um material agulhado, se você articular esse membro com esse material, você pode extravasar, né? Garantir aí, causar um extravasamento de vaso, certo? Então tem que ter muito cuidado no movimento de pacientes com esses tipos de catéteres. Bom, cuidados gerais que o técnico de radiologia deve ter: lavagem das mãos, verificar se o catéter está bem fixado, se há sinais de sujidade, de sangramento, avermelhidão, inchaço, né? São alguns cuidados básicos que nós devemos ter. E os drenos, né, é um tipo de material também que é colocado no interior de uma cavidade ou de um ferimento, né, para drenar o material. Nós temos o dreno torácico e o abdominal, né? A gente encontra muitos pacientes em leitos de enfermaria, né, de clínica médica, certo? Então, pacientes às vezes que tem perfuração nas proximidades do pulmão, né, é colocado esse dreno, né, para drenar aí os líquidos que estão nessas cavidades. E aqui nós também temos um outro tipo de dreno, que é um materialzinho, né, tipo borracha, bem semelhante ao material de sonda vesical de Demora. Vou mostrar para vocês na prática. Também vocês devem ter contato com a questão de fixação, de infecção, de avermelhidão ou de inchaço nesse local, tá bom? Então aqui nós temos algumas referências dessa nossa aula de sondas, catéteres e drenos na enfermagem aplicada à radiologia.